órfãos. Olha só que termo interessante. Órfãos. Né? Pela palavra, mais ou menos todo mundo já sabe o que é órfãos. Mas vamos ver aqui, ó, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no livro, nesse belo livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos traz e outras leituras espíritas, né, sobre os órfãos. Que os órfãos já existem há milhares e milhares de anos, né? Mas nesse decorrer dos anos, como é que será que é isso? Né? Como é que foi no passado, como é que é hoje? Né? O que é um órfão, né, no passado e hoje em dia? Então aqui temos a primeira pergunta, então, da tarde de hoje, é: o que é um órfão? Será que ele é somente uma criança sem pai, sem mãe? É um período na vida da pessoa? O que é um órfão? Será que nós somos órfãos de pai e mãe? Nos sentimos órfãos de filhos? Como é que é isso na nossa vida no dia a dia? Então, segundo o Evangelho, o que é o órfão? É todo aquele que não tem um pai ou uma mãe, que não dispõe do apoio, do carinho e da confiança de um pai e de uma mãe, ou ainda de um adulto que o sustente, que o cuide. Então, num determinado período da vida, justamente, né, o período da infância, né, que é o momento que mais se precisa de pais para se conseguir sobreviver. Então, é a falta de carinho, é a falta de confiança, é a falta de um pai e de uma mãe, e a falta de sustento. Isso é uma criança órfã. Então, a orfandade também é um estado em que todos nós, em algum momento, se encontra ou já se encontrou, né, em períodos passados da infância. Nós consideramos também órfão hoje em dia não somente as crianças que não têm pais e as crianças abandonadas, mas as que são consideradas carentes e as que vivem nas ruas durante o dia e de noite vão para casa. Eles têm pais, mas são crianças órfãs, porque no dia a dia eles estão totalmente sozinhas, né? Ou ainda as que fugiram de casa, eles têm pais, mas estão nas ruas. Então são considerados órfãos também. Aquelas crianças que até têm pais, moram em casa, mas são esquecidos por eles. Os pais vão e voltam e não lembram nem que têm filhos. Também pode ser considerado órfão. O quanto que será que nós olhamos para os nossos filhos no nosso dia a dia? Para eles não se sentirem órfãos de pais vivos, como se fala, né? E aqueles que não frequentam escolas, que estão lá em casa, em algum lugar, e também não frequentam escolas, são órfãos, independente de terem ou não terem pais. Então, órfãos antigamente e hoje já há uma evolução diferente. Não é mais somente não ter pais, mas mesmo tendo pais, né, eles não cumprem como o seu dever de pais. Então, isso também é considerado uma criança órfã. E por que Deus permite então que haja órfãos? Quando a gente vê essa situação nas ruas, nos orfanatos, tantas crianças abandonadas, a primeira frase que vem, né? Deus é injusto, não é isso que se pensa? Como é que pode ser Deus justo vendo tanto sofrimento, tantas crianças abandonadas? Quem abandona as crianças? É Deus ou são os pais? Vários motivos há, mas cada um tem o seu motivo. Mas o abandono são de pessoas adultas que largam suas crianças por vários motivos, seja sofrimento, tristeza, não querer, não ficar com aquela criança, não aceitar, vários motivos. Não é essa questão aqui que nós vamos comentar, mas sim do sentido da orfandade. Será que Deus é justo, então? Olha só. Por que Deus permite que haja órfãos, né, na visão das pessoas? Para oferecer aos órfãos e aos que lhes estão vinculados, ou seja, órfãos e as famílias, as pessoas que convivem com esses órfãos. Primeiramente, o prático exercício da fraternidade. Quando a gente vê, às vezes, uma criança abandonada, não dá aquela sensação, aquela vontade de ajudar? Hoje em dia a gente tem até um pouco de medo, que não pode fazer alguma coisa, mas o primeiro sentimento, a primeira sensação é aquela necessidade de ajudar.
sermos fraternos. A outra é oferecer auxílio na aprovação dos pais impedidos de procriar. Muitas crianças são adotadas porque os pais não conseguem ter filhos. Nada é por acaso. Mas mesmo assim, às vezes, esses pais não têm filhos, gostariam muito de ter filhos, muito, mas não adotam. Porque não é meu. Será que não é meu? Será que não é reencarnação? Aquela criança que está lá no orfanato, aquela criança que está abandonada em algum lugar, ou mesmo uma família que tem pais, mas eles não querem, não seria talvez aquela criança que está ligada a você? Então, exatamente isso que fala no Evangelho, a aprovação dos pais impedidos de procriar. E também as provações do campo da humildade. Muitas coisas aqui têm a ver com as nossas reencarnações. Então Deus permite que haja órfãos para nos encorajar, para nos animar a lhe servir de pais. Esse texto também está no Evangelho. Para acolhermos e ajudar as crianças necessitadas. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica a sua lei. Qual é a maior lei de Deus? O amor ao próximo. Então são momentos que nós podemos praticar a divina caridade, que é a fraternidade, o auxílio, acolher e ser humildes, O que mais temos no Evangelho que ele fala sobre essa pergunta? Por que Deus permite? Também para nos ensinar a amparar as crianças abandonadas. Nesses últimos meses, 1 ano, 2, quantas vezes é que nós auxiliamos uma criança abandonada? Ajudamos. Às vezes com bens materiais, roupas, comidas, carinho, palavras, uma visita. Dirigi-la para o bem, dando-lhe educação e amor. Porque a criança sem pais já é difícil, ainda não tem amor, não tem educação, não tem possibilidade financeira de educação, é mais difícil ainda. Então Deus às vezes permite, porque é a oportunidade que o ser humano tem de praticar a caridade divina. E também ajudar uma criança abandonada, ela tem mais tendência ao vício. Se ela tem uma educação, se ela tem pessoas que auxiliam ela de uma forma ou outra, a chance dela cair no vício é bem menor. Então Deus, Ele às vezes nos dá oportunidades de nós praticarmos o bem. E a orfandade é uma delas. No livro dos Espíritos, na parte que fala das encarnações, ele cita que o ser humano tem a necessidade de vivenciar uma encarnação ou uma vida. Às vezes a riqueza, às vezes a pobreza, às vezes o abandono. Nós precisamos passar por várias encarnações, por várias situações para aprender. Então, às vezes, nós somos órfãos, mas numa vida anterior pode ser que nós abandonamos. Então, as encarnações, elas vêm para nos ensinar. Então, uma criança que é órfã, ela também tem um motivo para ser órfã. Não sabemos todos os motivos. Alguns são possíveis, outros não. Então, nada é por acaso. Às vezes a miséria, aprender a ser humilde, a riqueza, aprender a ser melhor com as pessoas, usar dessa riqueza para ajudar o próximo. Mas, no entanto, às vezes as pessoas ficam agarradas e não aprenderam a lição. Assim como o órfão também. Isso não quer dizer que não devemos nos abster de ajudar. Aquela pessoa está naquela situação porque de repente ela precisa passar por aquela situação de orfandade, vamos dizer, porque ela no período anterior abandonou o filho e hoje ela está sozinha. Mas isso não nos desobriga de ajudar as pessoas. Cada um tem a sua missão, cada um tem a sua necessidade de passar provações. Mas também, ao mesmo tempo, nós temos a obrigação de ajudar. Para não sermos exatamente iguais, Porque quando nós ajudamos as pessoas e a gente vê que elas ficam felizes, nós também não ficamos felizes.
Ficamos, né? Ah, ajudei alguém, ele sorriu, ficou feliz, que bom, que maravilha. É isso que a gente gosta. Então, fazer o próximo feliz nos faz felizes também. Então, essa questão da encarnação. Então, nós estamos todos aqui nessa vida atual, tivemos várias vidas anteriores, e cada uma dessas vidas nós praticamos o bem e praticamos o mal. Né? Ajudamos, fomos ajudados. E nessa vida, então, nós estamos aqui exatamente resgatando algumas coisas. Cada um de nós, alguma coisa. O órfão também tem o seu resgate de vidas passadas. Então, todos nós realmente precisamos trabalhar a nossa evolução moral e espiritual. Porque esses órfãos que existem, eles podem ter sido numa vida passada, ter tido uma ligação conosco, de uma forma ou outra. Quantas histórias, quantas psicografias, espíritos que nós vemos, onde que hoje, às vezes, eu sou a filha de alguém que na vida passada eu fui a mãe dessa pessoa. Os papéis trocaram, que nós escolhemos essa vida para ter um resgate. Às vezes uma criança está num orfanato, esperando aquela mãe que não pode, no exemplo anterior, não pode ter filhos, para ser adotada, com o objetivo de, porque já tiveram ligações de vidas passadas. Então, de pouquinho vou falar uma historinha para vocês sobre isso. Então, esses órfãos, eles podem ser afetos nossos de vidas passadas e que vêm buscar nosso apoio em suas promoções. Podemos considerar também que muitas vezes a criança que é socorrida nos foi muito querida numa vida passada. E se caso pudéssemos nos lembrar, a gente, né, graças a Deus, a gente não lembra de todos os nossos problemas da vida passada, de todos os erros que nós cometemos, que senão a culpa ia ser grande o tempo inteiro, né, nós não íamos conseguir crescer. Então, isso seria, então se nós temos uma ligação com uma criança de uma vida passada e por uma forma ou outra acaba acontecendo essa união, às vezes não é nem uma doação da nossa parte, mas sim um dever, porque numa vida passada isso ficou pendente, alguma ligação na vida passada ficou pendente, então se reencarna novamente com o objetivo de unir essas duas pessoas. E a adoção, às vezes, é exatamente isso, não é por acaso. Não tem aquelas pessoas que às vezes adotam uma criança e veem ela e dizem, meu Deus do céu, essa é a minha. É porque de repente numa vida passada já havia essa ligação. Então a adoção pode ser um reencontro de almas que se amaram de uma forma ou outra em vidas passadas, como marido e mulher, como pais e filhos, como irmãos, de várias formas. E agora tem uma nova oportunidade da reencarnação para o crescimento então, moral e espiritual. Então todo ser que sofre, ele é nosso irmão. A gente lembra o tempo de Deus é nosso Pai e todos os seres são nossos irmãos. Que tem o direito à nossa caridade, mas não aquela caridade, aquela que fere o coração, aquela que eu ajudo, mas eu estou ajudando porque eu sou obrigada. Né? Aquele dinheiro que eu dou, aquela obrigação de fazer, faço, mas não faço do coração. Então essa fere. Né? Não aquela esmola que eu dou, mas eu penso em será que eu vou dar? Vai me faltar? Né? Pois vossas esmolas são muitas vezes bem amargas. Então não é essa esmola, essa caridade que nós podemos praticar, ela tem que ser de coração. É necessário praticar sempre o acolhimento, acolher as crianças independentes dos débitos das vidas passadas. Em cada criança, em cada ser, né, humano, vive um espírito muito antigo. Então todos nós, né, estamos nessa mesma situação, que retorna à vida material para reparar erros do seu passado, suportar provas para seu adiantamento moral ou, em casos raros, realizar uma missão elevada para o progresso geral da humanidade. Esses casos raros podemos citar aqui como exemplo Jesus. Ele veio com essa missão, né, do progresso geral da humanidade. Por isso que fala em casos raros. Então, assim, em muitos casos, ao ficar só na vida, aquela criança sofre as consequências dos seus próprios atos praticados numa vida anterior.
Então, assim, como nós temos a obrigação de ajudar essas crianças abandonadas, essa criança abandonada, ela também às vezes está nessa situação por conta de atitudes de vidas passadas. Então, os dois lados. E os dois lados, né, precisam crescer. E que terá sido por hipótese do pai ou a mãe, e que descuidou das suas obrigações de pai e mãe naquela época. E aí, às vezes, nesta vida, não nasce e não tem a oportunidade de ter pais, né, para ajudar no seu desenvolvimento. E às vezes isso é por conta de ações de vida passada. Quanto mais compreendemos que temos a vida que é necessária para o nosso progresso moral e espiritual, melhor conviveremos com as dificuldades que surgem na nossa vida. Então, toda vez que nós nos rebelamos, né, em relação à situação que nós estamos vivendo, mais difícil fica. Quanto mais a gente procura entender por que estou nessa situação, por que tem as crianças abandonadas, por que os pais abandonam, os outros abandonam os pais, por que tudo isso acontece, e tentar trabalhar no acolhimento, na aceitação e na reforma íntima, melhor nós seremos para o nosso futuro. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, vocês podem pesquisar na internet. Existe, né, sobre a reencarnação, tem gente que fica às vezes assim, reencarnação, sim ou não? Mas aqui eu trouxe para vocês um exemplo na internet, onde pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, cientistas, são pessoas, né, que não é só dentro da doutrina espírita, mas fora da doutrina espírita também, fizeram uma pesquisa e tiveram 5 casos, que chama assim, os 5 incríveis casos de reencarnação. Digitem lá para vocês verem um pouquinho. E esses 5 casos são situações que a ciência diz que tem que ser reencarnação, ela tem que obrigatoriamente existir. Porque não pode ser que essas crianças, desses 5 casos, falem de suas vidas passadas sem ter tido, ou falem das situações que passaram. Então eles pesquisaram para entender um pouquinho, porque dentro do Espiritismo a gente pratica isso, a gente acredita nisso, e esse, né, o Espírito imortal, e é isso que a gente segue. Mas fora da doutrina espírita, tem religiões ou cientistas que acreditam, outros não. Então, assim, isso é pesquisado no dia a dia, sobre a reencarnação. E a reencarnação, né, ela tem a explicação sobre situações de vidas passadas, como eu expliquei para vocês. Então, entre na internet, dá uma olhadinha lá, para ler sobre os 5 incríveis casos da reencarnação, depoimentos, e sobre essas pessoas, essas crianças, o que elas falam, tudo que tem a ver com a vida passada delas. Nós temos livros aqui na biblioteca também que falam sobre isso. Ele cita um que é o soldado, até tem um desenho aqui. Ele fala do avião que ele ia, do que ele fez, tudo. Eles conseguem pesquisar e descobrem até na vida passada dele o que aconteceu, o nome, tudo. E aí verifica que é um fato real mesmo. Que entre uma encarnação e outra não deu tempo de as pessoas estarem vivas para contar a história, como se diz. Também tem aqui uma história da Madre Teresa, que é uma pessoa que trabalhou o tempo inteiro na caridade, principalmente na ajuda das crianças abandonadas, das crianças pobres. E ela cita um caso, deve ter muitos casos, né, na história dela, mas principalmente uma de uma família de alta classe indiana, que foi lá visitar as crianças e se encantou por uma criança. E quis adotar a criança, né, e levou essa criança para sua casa. Mas no decorrer do tempo, depois de alguns meses, esta criança que essa família adotou, ela ficou muito doente e inválida. Doente e inválida. Imagina a situação dessa família que ficaram tristes. Aí a Maria Teresa ficou sabendo dessa situação, foi lá nessa família e disse: olha, eu tenho muitas crianças, o senhor pode me devolver essa? O senhor adota uma outra criança saudável, né? Esse senhor, ele percebeu a preocupação dela em querer agradar a família e queria arranjar uma saída para toda a situação, mas afinal de contas eles tinham levado uma criança saudável, agora ela estava muito doente e inválida. E aí o pai disse para elas: madre, tire-me primeiro a vida, depois leve a minha filhinha. Então olhem o amor que ele desenvolveu por essa criança.
Será que numa vida passada eles não tiveram alguma ligação? Ele de um lugar, essa criança de outro lugar? Com certeza, né? Não se, né? O amor que se criou em meses, ao ponto de não, tira minha vida, mas não tira minha filhinha, ela vai ficar comigo. Então existem muitas histórias assim, comoventes, que nos ajudam a entender um pouquinho por que existem todas as situações de adoção, de amor à primeira vista, de um amor forte de pais e filhos, por causa das ligações. E a gente tem que ficar atento a tudo isso. Onde que nós podemos ajudar? O que nós podemos fazer? E assim, o verdadeiro amor, ele vem de vida em vida, de formas diferentes, porque o amor, ele acolhe, trabalha e constrói sempre um mundo melhor para todo mundo, lembrando sempre do amor. Também temos aqui os outros tipos de órfãos. Órfãos, os idosos, órfãos de pais, de filhos vivos, na verdade. Os filhos que se abandonam seus pais. Eles não se sentem órfãos também? Eles não falam isso? Eu me sinto órfão, tenho filho vivo, mas me sinto órfão. Dos pais, mesma coisa às vezes. Que filhos nós estamos sendo? Que pais nós estamos sendo? É reflexão. Às vezes vai no asilo e pergunto, né, o que eles querem? Sabe o que o idoso espera? A visita, o amor, o carinho, não é roupas, não é? Às vezes dá uma passeada, aconchego. Aí às vezes eu pergunto para as cuidadoras, quanto tempo que não aparece o filho desse? Ah, faz tantos meses que eu nem lembro. Então assim, às vezes, eu estou criticando ninguém que está colocando pessoas num asilo, porque às vezes não tem escolha, mas não tem saída, eles precisam colocar. Né? A gente não pode julgar nenhum dos motivos, mas não visitar é abandonar. Não visitar é abandonar. Então, lembrando sempre, o idoso sempre está esperando uma visita, um filho, às vezes também de seus pais. E a adoção, que é um ato de caridade, um ato de amor. Uma época tinha assim, adote uma criança que sempre ia lá visitar no orfanato, levar coisas, passar o Natal em casa, né, algumas coisas assim, para ter essa convivência, que é exatamente essa parte, carinho, fraternidade, amor. Então, através da adoção, pratica-se a caridade e a piedade para com os mais desfavorecidos, tornando-a uma das mais nobres instituições humanas, filha da fraternidade, novamente, e de solidariedade, que deveria unir todos os seres humanos numa só família. Nós somos, lembrando, nós somos uma só família. Todos somos filhos de Deus. E aqui eu queria terminar para vocês com uma historinha, mais uma história, porque eu acho que nesse momento são as histórias que nos tocam e que fazem a gente sempre lembrar, né, dos órfãos, da adoção e da nossa prática da caridade e do amor ao próximo. Então, lá na espiritualidade, viviam muitas crianças correndo, brincando sem parar. No meio daquelas crianças havia um menino muito inteligente e esperto, que percebeu que muitos de seus amiguinhos desapareciam. Assim, de repente, enquanto brincava com eles, sem se saber a razão. Então ele, que era muito inteligente, foi conversar com o tio Antônio, que era o espírito responsável pelas crianças, e perguntou a eles o que estava acontecendo, porque enquanto eles brincavam, algumas crianças, né, desapareciam. Mas Antônio disse que as crianças não desaparecem, que elas desaparecem aqui, mas aparecem, ele dizia assim, desaparecem aqui no mundo espiritual, mas aparecem na Terra. Ele disse, como assim? Perguntou isso. E por que então eu não fui também nascer na Terra até agora? Aí o tio dele responde, é que a gente não encontrou o pai ou a mãe para você ainda. A partir da hora que a gente encontrar o pai e a mãe, você também vai nascer na Terra. Aí ele disse, é assim que funciona a encarnação? Eu disse, sim. Mas eu posso, ele vai muito esperto, ele disse assim, mas eu posso escolher meu pai e minha mãe? Ele disse, bem, eu vou ter que falar com os coordenadores aqui para ver se isso é possível, você escolher seu pai e sua mãe.
né? Porque as escolhas são feitas às vezes em grupo, pela necessidade da criança, porque ela tem que passar. Mas ele pediu para escolher seu pai e sua mãe muito e queria escolher. No final, então, permitiram que ele pudesse escolher. E ele passou algum tempo, alguns meses, né, olhando lá no mundo espiritual para a Terra, para ver quem ele poderia escolher de mãe para ele, que ele queria escolher muito, ele queria ter essa oportunidade. Passou um tempo e nada, ele disse, não estou encontrando e nada. De repente, ele ouviu uma mãe lá rezando muito, pedindo que ela tivesse um filho. Ela queria muito ter um filho. Essa mãe muito, ele pedia, rezava todos os dias. E ele ouviu e viu. Aí ele foi falar com o Antônio, né, o coordenador, se ele não podia ser filho dessa mãe. Daí ele disse, não, essa mãe não consegue ter filhos. É impossível você ser filho dela. Mas dá um jeito, a gente disse, não tem como. Essa mãe não pode ter filhos. E ela sabia disso também, né? Então ela disse, por favor, me ajude a ter um filho do coração, pelo menos. Mas no final, então, o pedido do menino foi atendido. Ele diz assim, então, arranja um jeito para mim. Tá, no final, então, tudo bem, você vai nascer da seguinte forma, você vai nascer da barriga de outra mãe. Pode ser, assim, pode ser. E eu, então, através dos sonhos, vou falar com essa mãe que você quer, para ir lá, então, te buscar nessa outra casa. Então, assim foi feito. Ele nasceu, através de uma outra barriga de outra mãe, acabou num orfanato, uma casa de crianças, e o espírito Antônio foi durante os sonos dessa mãe, da outra mãe, né? E influenciou ela em visitar orfanatos para adotar uma criança, já que ela não podia ter filhos. E assim foi. E ele foi no sono dela, e foi influenciando ela. Um dia de manhã ela acordou, e ela disse para o marido, vamos adotar uma criança. Vamos à procura, e assim saíram para adotar essa criança. E foram. E foram uma casa, foram outra. Ela disse, é um menino. Eu sei o que eu quero, porque eu vou olhar para ele e vou saber que é meu. E assim foi, foram uma casa e outra, e já estavam desanimados, eles foram sentados numa praça, já não sabiam mais onde era, porque ela não encontrava o tal do menino que ela tinha visto no sonho dela. E aí, sentada na praça, daqui a pouquinho ela viu uma placa de uma casa, né, também a casa de crianças, um orfanato, e foi lá também, olharam, nada, disse, meu Deus, eu não vou encontrar, estava desolada, eu não estava encontrando a criança. Daqui a pouquinho tem mais um berço lá, e foi lá, quando ela olhou, era ele. Essa criança aqui. E assim ela viu a criança, olhou para a criança e disse, este é meu filho. Gente, vocês não acham que tem um monte de Deus aí dentro, nessa história? E aí ela adotou essa criança e a história termina ali. Até me emociona. Então, assim, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem uma explicação. Então, quando surge na vida da gente esses momentos que a gente parece que eu já conhecia, parece que eu já conversei, né, a gente já se viu outras vezes, são situações do passado. Então, olha só, esse menino inteligente nasceu e foi para um orfanato. A gente pensa que ele foi injusto, mas foi programado. Foi programado dessa forma, para cada um ter a sua oportunidade de ajudar. Ela serviu de exemplo e assim por diante. Então, lembre dessa linda história quando acontecem situações assim. Então, para concluir, a orfandade é uma forma de aprendermos a valorizar a família. Mesmo tendo pais não muito carinhosos, nem filhos às vezes carinhosos, devemos aproveitar a oportunidade de dar carinho e exercitar a caridade, exercitar o amor. Lembrando que os verdadeiros laços são os do Espírito, a família espiritual, toda a família, e que fazemos parte de uma grande família espiritual. E que a orfandade é mais uma porta que Deus nos abre para praticarmos a sua lei, a lei do amor. O amor sempre, né? Sempre o amor. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como a consolação que lhes aplicais sobre as feridas
e quando por uma doce simpatia conseguis lhes dar a esperança e a resignação, que alegria experimentais. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, em favor do próximo, é a virtude a que o Divino Mestre praticou e nos ensinou e nos deixa uma mensagem até hoje. Muito obrigada a você.